A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios para a lição de número 11 do primeiro trimestre de 2024 da EBD, Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD Adultos, que tem como título O Culto da Igreja. Videoaula, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no nosso canal da FAEST Academia, comentar, compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas com essa videoaula. E na descrição desse vídeo você vai encontrar também um link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia, curso básico, curso médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida. E também você vai encontrar links para comprar os livros que são citados pelo comentarista desta lição, deste trimestre, o pastor José Gonçalves, e nos ajudar dessa forma a prosseguir nesse ministério de ensino da palavra de Deus. O textuário diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. 1 Coríntios 14, 26. Piedade prática diz assim: o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Leitura bíblica em classe encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículos do 15 ao 21. A introdução diz assim: Nesta lição, vamos estudar o culto cristão sob diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza. Aqui, veremos que o culto é santo e, por isso, deve ser solene. Assim, também mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são os propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. E, por último, mostraremos que todo culto também tem um ritual. No contexto da igreja cristã, destacaremos o papel da Bíblia e da adoração entusiástica na dinâmica pentecostal. Então, a proposta desta lição é trabalhar esse tema do culto cristão. Qual é a natureza, a estrutura, a forma do culto cristão? Como ele deve ser prestado, como ele deve ser realizado, né? E quais são os propósitos deste culto? Porque culto é uma coisa, culto a Deus é uma coisa, reunião social é outra coisa totalmente diferente. E no decorrer desta lição, o comentarista vai explicar com detalhes o que é realmente, biblicamente falando, um culto a Deus. Tópico 1, a natureza do culto. Subtópico 1, o culto como serviço a Deus. Na Bíblia, o culto é mostrado como um serviço, isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus. Em um primeiro plano, tem a ver com a atitude com a qual se cultua o Altíssimo e, em um segundo plano, com a forma como se cultua. O culto, portanto, expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus e a forma ritual como essa adoração acontece. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, mostra a adoração no contexto do culto cristão. Enquanto os cristãos serviam, isto é, cultuavam ao Senhor, o Espírito Santo comissionou os primeiros missionários da igreja. Então, nesse primeiro subtópico, o comentarista vai explicar aqui o culto, ele é como um serviço, ou seja, uma vida entregue e consagrada a Deus. São pessoas convertidas, nascidas de novo, que se reúnem ali com o propósito de prestar esta adoração da forma correta ao Deus Todo-Poderoso. Então não é de qualquer maneira que se presta um culto a Deus, Tem todo um ritual, ou seja, uma liturgia que precisa ser obedecida. E essa liturgia onde se encontra? Se encontra nas Escrituras Sagradas. Principalmente, no nosso caso, do culto cristão, encontra-se no Novo Testamento.
né, ali no ensino tanto de Jesus quanto dos seus apóstolos. Né? Então nós temos que seguir ali tudo que a Bíblia ensina para poder nos aproximarmos de Deus e prestar esse culto de adoração ao nome dele. Né? Você veja que, né, no livro de Atos dos Apóstolos, eles estavam ali prestando um culto a Deus e o Espírito Santo, então, né, falou que era para separar Barnabé e Saulo para a obra de missões. Então, veja só como é que as coisas se dão, né? Porque a presença de Deus é real quando o seu povo fiel se reúne para prestar culto a ele. Subtópico 2. O culto deve ser solene. Por solene, nos referimos ao que traz respeito e é majestoso. Isso significa que tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes. Por isso, o culto não pode ser destituído de significado nem realizado de qualquer jeito. Não por acaso o apóstolo Paulo expõe princípios que regulamentaram o culto na igreja de Corinto. Isso deixa claro que há uma ordem a ser observada na liturgia cristã. O apóstolo destacou o seguinte: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios 14, 40. Então, o culto ele deve ser solene, ou seja, com respeito, é feito com reverência, né? Porque é algo majestoso estar na presença de Deus. Né? O nosso Deus é descrito nas Escrituras Sagradas como santo, santo, santo. Como um Deus que tudo vê, tudo sabe, tudo contempla. Então, que é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Então, quando o povo de Deus se reúne, se aproxima de Deus para prestar este culto, tem que ser de uma maneira reverente, solene, né? que é a palavra que o comentarista usa. Né? Que é um Deus, né? Todo-poderoso. Na verdade, é o único Deus que existe, né? É o único Deus que criou todas as coisas, os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, veja só, quando ali na igreja de Corinto estava acontecendo algumas desordens, o apóstolo Paulo ele teve que escrever a igreja de Corinto para mostrar para eles como é que se devia, né, realizar o culto. Tinha que ser de forma decente e com ordem, de forma organizada. Não podia ser de qualquer maneira, da cabeça das pessoas. Hoje, infelizmente, muitos usam a seguinte desculpa, né? Temos que dar liberdade ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o espírito de ordem, é o espírito de reverência. Não pode, o Espírito Santo não vai inspirar ninguém a ser desorganizado, irreverente, que não sigam a liturgia ensinada na sua palavra, que foi ele mesmo que inspirou os escritores a escrever, né? Então, o culto ele tem que ser reverente, solene, né? Majestoso, porque o nosso Deus ele é digno, ele é merecedor de toda honra, todo louvor, toda glória e toda adoração da sua igreja. Subtópico 3. O culto é santo. A santidade de Deus é afirmada por toda a Bíblia. Visto que Deus é santo, o culto também deve ser santo. Dessa forma, nada que fosse profano deveria fazer parte do culto e da vida de quem o praticava no Antigo Testamento. Assim, o limite entre o santo e o profano deveria ser mantido. Por outro lado, o Novo Testamento também põe em destaque o viver cristão na esfera do culto, isto é, de uma vida a serviço de Deus. A igreja é o espaço sacro onde o culto acontece. Assim como no Antigo Testamento, o culto cristão também não deve ser profanado. Nesse caso, tanto a conduta como o modo de viver são levados em conta na esfera do culto. Ou seja, nosso Deus é santo, então o culto, não só o culto, mas como o cultuador, ele também precisa ser santo. E santo significa separado, ou seja, não contaminado. Não se pode misturar o santo com o profano. Então tem muitas, hoje, agremiações aí, ou sei lá, associações, que eu até me recuso a chamar de igreja, que fazem coisas assim, trazem determinados rituais que não são adequados, ou não encontra respaldo na escritura do Novo Testamento, e ousam dizer que aquilo ali é um culto a Deus, mas na verdade não é, porque está misturando
algo que é profano, que é usado em reuniões mundanas, trazendo para dentro do culto cristão. Então, acaba contaminando o culto. E também, quando o cultuador está com um problema de pecado na vida, também acaba contaminando o culto que é prestado a Deus. Então, nosso Deus é santo e o culto precisa também ser santo, né? Não pode haver nenhum tipo de mistura com o erro, com o pecado ou com determinadas formas de apresentação que são de origem duvidosa, né? Para falar o mínimo. Tópico 2, o propósito do culto. Primeiro, subtópico 1, glorificar a Deus. O culto é uma celebração que se faz a Deus. Celebramos a grandeza de Deus e seus poderosos feitos. Assim, o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que Ele faz. Nesse aspecto, o culto é sempre cristocêntrico, nunca antropocêntrico. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, e o eterno sumo sacerdote. Se Deus não é celebrado e glorificado, então o culto perdeu o seu real sentido, né? Então, o primeiro propósito do culto, segundo o comentarista aqui, é glorificar a Deus. A igreja se reúne, o povo de Deus se reúne para celebrar, né, o Deus Santo, o Deus glorioso, o Deus Todo-Poderoso, né, que tudo fez, tudo faz por nós, em nós e através de nós. Ou seja, o culto é uma celebração. É uma celebração e nós vamos ver que é uma celebração alegre. E também ele tem que ser cristocêntrico, ou seja, Cristo tem que estar no centro de tudo, do culto. Ele não pode ser antropocêntrico, ou seja, chamar atenção para o homem, né, para quem está dirigindo o culto, para quem está pregando, para quem está louvando. Não. O ser humano tem que sair de se colocar de lado, sair da frente, para que Cristo possa ser o centro do culto, o centro daquela liturgia. O nome dele tem que ser ressaltado, tem que ser glorificado. É ele que precisa ser celebrado e glorificado. Porque se não houver isso, então o culto não é um culto, na verdade, um culto cristão. É apenas uma reunião social. Subtópico 2. Quando não se cultua a Deus. De fato, há cultos que não cultuam a Deus. Paulo censurou os coríntios, afirmando que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11:20. Era como se dissesse, o que vocês estão celebrando não é a ceia. Não era um culto que eles estavam fazendo. Não daquela maneira. Infelizmente, há muitas reuniões invernizadas que se parecem para se parecerem com o culto, mas de fato não são. Parecem reuniões profanas, tanto na sua forma quanto na sua essência. Não buscam glorificar a Deus, né? Então, aqui o comentarista, né, ele vai tocar nessa tecla, né, e que vai realmente trazer à tona aqui essa preocupação de que há muitas reuniões aí que não são um culto verdadeiramente cristão, né, com embasamento bíblico. É apenas uma reunião social. As pessoas estão ali, às vezes cantam, às vezes, né, fazem ali o ritual deles, chamando a atenção para o homem, né, deixando o Senhor de lado. Muitas dessas reuniões não tem nem pregação da exposição da palavra. Então, é uma cantoria desenfreada, né, uma exacerbação do emocionalismo, etc. Então, ou seja, não estão verdadeiramente cultuando a Deus, porque o culto para Deus ele tem ordem, tem decência, ele tem uma liturgia que ela é regulamentada pelo Novo Testamento, pelos ensinamentos dos apóstolos, né? E ali o apóstolo Paulo falou bem claro para a igreja de Corinto, ó, vocês estão se ajuntando aqui, dizendo que é para celebrar a ceia do Senhor, mas na verdade isso aí não é ceia, não. Isso aí que vocês estão fazendo é apenas uma reunião social. Estão comendo, bebendo e se divertindo, mas não estão prestando, na verdade, um culto para Deus. Então é preciso que o professor enfatize para os seus alunos, nas suas classes,
sobre isso, né? A importância de nós realizarmos um culto verdadeiro. E o culto verdadeiro é o culto que tem embasamento escriturístico, embasamento na palavra de Deus. Subtópico 3, edificar a igreja. Um dos propósitos principais do culto é trazer edificação à igreja. Assim, na esfera do culto, tudo deve buscar a edificação. O verbo grego oikodomeo, traduzido como edificar, ocorre 40 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo oikodome, traduzido como edificação, ocorre 18 vezes. O sentido é de algo que está sendo construído, como na parábola da casa edificada sobre a rocha, Mateus 7, 24 e 26. Ele é usado muitas vezes no contexto do culto. No capítulo 14 de 1 Coríntios, o apóstolo disciplina o uso dos dons na igreja, pelo fato de seu uso não estar trazendo edificação à igreja. Assim, aquele que falava línguas na esfera do culto público deveria interpretar para que a igreja fosse edificada. Todos os demais dons deveriam seguir esse critério da edificação. Da mesma forma, os dons ministeriais devem contribuir para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, o culto é para a edificação, é para trazer, primeiro, para a glorificação de Deus, para a celebração do nome do Deus Todo-Poderoso, né? Segundo, para edificar a igreja, né? A pregação tem que ser para edificar a igreja, os louvores tem que ser para glorificar a Deus e para edificar a igreja. Toda a liturgia tem que estar focada nesse processo, né, de construção, trazer algo que vai ajudar ali os participantes do culto, né? Então não pode ser algo que em vez de construir, está destruindo. Em vez de edificar, está desmontando. Então, é necessário isso. Porque, assim, tem lugares que se vai nessas reuniões, que eles chamam de culto, e a pessoa fica um ano indo nessas reuniões e não consegue evoluir um versículo da Bíblia. Ele não consegue avançar um milímetro no conhecimento bíblico, porque não tem exposição da palavra nesses lugares, né? Então, a pessoa passou um ano ali e não foi edificada em absolutamente nada no que se refere ao conhecimento bíblico. Então, não está trazendo, pelo menos nessa área, não está trazendo nenhuma edificação para os participantes daquela reunião. Então, é importante que todo o processo do culto, toda a liturgia, né, gere essa edificação para o corpo de Cristo. Tanto os dons espirituais, o uso dos dons espirituais e também, né, os dons ministeriais, eles também têm esse propósito, né, que é contribuir para a edificação do corpo de Cristo. Se for apenas para que o usuário do dom, né, se sobressaia e que chame a atenção para ele, não está verdadeiramente cumprindo, né, o objetivo que é edificar, glorificar o nome de Deus, em primeiro lugar, e também edificar a igreja do Senhor. Se você quer aprender mais sobre a palavra de Deus, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia da Faeste Academia, uma instituição teológica com mais de 15 anos de experiência aqui no estado de Santa Catarina, no Brasil. Ao finalizar essa videoaula, passe lá e aproveite a oportunidade de estudar teologia com quem entende do assunto, com quem tem experiência. Isso tudo por um preço super acessível. Todos os nossos cursos têm certificação reconhecida por convenções de igrejas evangélicas espalhadas por todo o Brasil. Tópico 3, a liturgia do culto. Subtópico 1, a exposição da Bíblia. O movimento pentecostal tem firmado seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda crença, experiência e prática. Dessa forma, os pentecostais viram a necessidade de julgar o mérito de todo ensino, manifestações espirituais e conduta à luz da palavra objetiva e revelada de Deus, a Bíblia Sagrada. Esse fato mostra que a leitura e a exposição da Bíblia devem ocupar lugar de primazia na dinâmica da liturgia do culto. Nesse aspecto, o pastor que está à frente de uma igreja e responsável pela liturgia do culto deve ficar atento ao lugar que as Escrituras têm no culto. O Senhor Jesus, nosso maior exemplo, fez da exposição das Escrituras a base de seu ministério. Escrevendo sobre a liturgia do culto da igreja de Corinto, o apóstolo Paulo pôs a doutrina, instrução,
grego didaquê, como uma das necessidades da igreja. Encontramos esse mesmo apóstolo, juntamente com seu companheiro Barnabé, expondo e ensinando a palavra de Deus. Da mesma forma, o apóstolo ficou em Corinto durante muito tempo expondo as Escrituras. Então, o primeiro ponto que precisa ser observado é a importância da exposição da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, né, no culto, na liturgia do culto. Tem que ter um espaço, né, considerável para a exposição da palavra. O que é isso? Para explicar versículo por versículo, tema por tema, doutrina por doutrina. Isso tem que ser trazido nos cultos para a edificação dos crentes, do corpo de Cristo, né? Agora, a gente encontra aí o que? Muitas reuniões, que eles chamam de culto, né? Que 10, 15 minutos para a exposição bíblica, para a pregação da palavra. E aí ainda tem mais, né? Quando é só 10, 15, 20 minutos, e aí, em vez de ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto, que é o que se deve fazer qualquer pregador, né? Fica contando historinha da carochinha, fica cumprimentando, passa 5 minutos cumprimentando as pessoas, ou seja, todo o tempo já é curto para a exposição da palavra, e ainda pede-se tempo com essas coisas, com essas, né, etiquetas sociais, e a palavra de Deus está sendo relegada. Né? Um bom tempo para um culto de 2 horas é, no mínimo 40 minutos de pregação. No mínimo. Né? Se puder ter mais, é até melhor. Mas no mínimo 40 minutos. Menos do que isso, 20 minutos não dá para nada. Ou seja, e aí se as pessoas... Tem gente que só vem aos cultos no domingo. E ela chega no domingo, não tem pregação, não tem palavra, e ela durante a semana também não lê Bíblia, também não busca o conhecimento bíblico por conta própria. A pessoa nunca vai ser edificada. Vai ficando sempre aquele crente ralinho, fraquinho, que qualquer vento, né, pode levar, qualquer tribulação, qualquer enfrentamento pode arrancar aquela pessoa dos caminhos do Senhor. Então, é importante ter a primazia da exposição, da pregação da palavra de Deus nos cultos cristãos. Subtópico 2, a adoração entusiástica. A adoração aparece em primeiro lugar na liturgia sugerida pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. A palavra salmo usada nesse texto traduz o grego psalmon, e é uma referência ao inário usado pelos primeiros cristãos. É possível que o apóstolo esteja se referindo aos salmos de Davi. Não há dúvida de que a adoração na igreja primitiva era entusiástica. Isso porque Paulo se refere a cristãos cheios do Espírito, que se reuniam para adorar. Efésios 5, 18 a 20. Então, aqui o comentarista, né, ele enfatiza que nas reuniões de culto, né, tem que haver essa adoração entusiástica. Nós estamos ali adorando a Deus, o Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, Deus que criou os céus, a terra, o mar, que nos criou, que nos salvou, que fez coisas tremendas, que nos batizou no Espírito Santo, né, que nos tem abençoado rica e abundantemente. Ou seja, vamos fazer uma adoração de qualquer maneira, sem entusiasmo, sem fervor. Não, ele é digno de receber essa adoração entusiástica, né? Vamos cantar a plenos pulmões, vamos cantar com reverência, vamos cantar com força, né? Glorificando o nome desse Deus, né? Porque tem gente que está cantando ali, parece que está, parece aquela vitrola quebrada, né? Se arrastando, parece que está se arrastando, não sei o quê. Não, o apóstolo Paulo e Silas estavam lá na prisão. Estavam presos, lá com os pés lá no tronco. E a Bíblia diz que perto da meia-noite eles começaram o quê? A louvar a Deus. E era um louvor entusiasta, não era um louvor deprimido. Era um louvor entusiástico. E o que aconteceu? Aconteceu um terremoto lá na cidade de Filipos. E Deus fez uma obra tremenda ali naquele lugar. Então, o louvor, inclusive o louvor tem um poder, né, tem uma capacidade de desencadear o poder de Deus assim, de tal maneira, desde que seja um louvor entusiástico, né, tem que ser feito do fundo do coração, realmente pensando naquilo que você está falando para Deus.
Subtópico 3, o lugar da adoração no culto pentecostal. O teólogo pentecostal William Menzies destaca o lugar que a adoração tem entre os pentecostais. De acordo com ele, desde o começo, os pentecostais foram conhecidos no mundo todo pelas reuniões de cultos alegres e ruidosas. Isso era visto nas reuniões de oração, nas quais todos os presentes, coletiva e eloquentemente, derramavam o coração perante Deus em oração e louvor. Isso também acontece no levantar das mãos como resposta à percepção de que Deus se fez presente. Faz parte também da liturgia pentecostal louvar a Deus em alta voz e exercitar os dons espirituais durante o culto. Então, aqui o comentarista, né, ele vai mais uma vez, né, enfatizar essa questão, né, que os cultos pentecostais da nossa denominação, Assembleia de Deus, né, são cultos alegres. A liturgia de alegria, as pessoas oram em voz alta, as pessoas cantam em voz alta, há a manifestação dos dons espirituais, quando o Espírito Santo é derramado, né, há cânticos espirituais, há profecias, há línguas de interpretação, há curas. Né? Esse é o culto pentecostal, né? É um culto onde se permite que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para agir, para fazer a obra que ele quer fazer no meio do seu povo, que se reúne ali para cultuá-lo, para cultuar a Deus. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoado por essa videoaula, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no nosso canal da Faeste Academia, para que mais pessoas sejam alcançadas por essas videoaulas. E também aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar links para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia, aqui da Faeste Academia, para abençoar a sua vida. E também você vai encontrar links para comprar os livros que são indicados pelo comentarista da lição, pastor José Gonçalves, para abençoar a sua vida. Você fazendo isso, você vai estar nos ajudando a prosseguir nesse ministério de ensino da palavra de Deus. Nesta lição, vimos os princípios que devem reger um culto cristão. O culto não pode ser de qualquer forma, pois ele tem princípios e normas para seguir. Como Deus é um Deus de ordem, então o culto que se presta a ele também tem de ser ordenado. Contudo, ordenado não significa frio e sem vida. O culto deve ser um momento de celebração, alegria e dinamizado pelo Espírito Santo. Né? Então, fechando aqui esta lição sobre o culto cristão, o comentarista enfatiza os pontos principais, que o culto cristão e o culto cristão pentecostal ele tem que ser feito de uma forma entusiástica, de uma forma fervorosa, porque estamos na presença do Deus vivo. Mas também, por outro lado, tem que ter ordem e decência no culto. As coisas têm que ser feitas de acordo com os princípios regulatórios para o culto que se encontram ali no texto do Novo Testamento. Fazendo assim, obviamente, dinamizado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo tendo liberdade, nós vamos estar fazendo um culto que realmente glorifica o nome do Senhor e traz edificação para a igreja. Muito bem, esse foi o conteúdo dessa videoaula. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.